interna de um gás, tá? Então, isso ocorre. O ar que está fora da geladeira é mais quente do de dentro. Então, esse ar vai entrar quente lá dentro e vai submeter dentro da geladeira uma diminuição de pressão por conta aí da transformação de temperatura, não, diminuição de temperatura. Então, isso ocorre devido a esse processo. Deixa eu só avisar aqui. Então, já indicando aqui para os alunos o que fazer, vamos lá. Então, nessa questão aqui, nós temos algumas informações, como informação de temperatura e informação de volume. Observe que nessa transformação aqui, o volume da geladeira permanece constante, tá? Ou seja, se você abre a geladeira, a quantidade de 273, que vai dar 300, que é a temperatura em Kelvin, lá para poder fazer chamada depois. Então, eu tenho que fazer sem ser pelo vídeo, porque demora mais no vídeo. Eu ir conferindo quem entrou. Bom, vamos lá para a questão 2. Considerando a situação analisada no exercício anterior, determine a intensidade da força que uma pessoa precisa exercer para poder abrir o freezer, sendo que a área do freezer, a área da tampa, é 1,5 por 80 centímetros. 1,5 por 80 centímetros. A partir da qual ocorrerá a sua abertura. Aí ele dá três dicas aqui. Suponha que o freezer esteja no local onde a pressão da atmosfera é 10 elevado a 5 Pascal. Despreze a força dos ímãs que prendem a porta ao freezer. E suponha que, embora seja aplicada na maçaneta essa força, suponha que ela vai ser distribuída para toda a porta. Geralmente, claro, quando a gente vai abrir a porta de um freezer ou de uma geladeira, nós fazemos isso, tá, numa posição X lá, que tem a maçaneta da porta. Mas suponha que essa força seja aplicada em todos os pontos da porta. Então, gente, vejam o seguinte. Como eu comentei com vocês, para equilibrar, como eu comentei com vocês na aula, né, passada, o que foi que eu disse para vocês? Eu disse naquele dia que a pressão, né, para vocês usarem essa dica aqui, a pressão é a força sobre a área. Nessa questão, a gente quer calcular justamente a força F. Então, eu disse para vocês passar a área multiplicando. Na verdade, nós vamos calcular a pressão, que a questão diz para a gente que é 10 à quinta, vezes a área, que ele dá a área lá no início da tampa. Então, essa aqui é a fórmula que nós vamos estar utilizando. Força é pressão vezes área. E aí, só substitui os valores. Vejam, a pressão ela é 15% da pressão atmosférica. Por quê? Porque ela tem uma diminuição de 85%. Se diminuir 85%, vai sobrar quanto? 15%, né? 85 mais 15 dá 100%. Então, faltaram 15%. Só que 15%, lembrem-se, vezes, né? Vezes 10 elevado a 5, eu não vou representar o elevado a 5 é com aqui o chapéuzinho, né? 10 elevado a 5 mais não, vezes 1,2, que é a área. Isso vai dar 18.000, ou seja, a força que a pessoa precisa exercer seria de 18.000 newtons. Bom, mas como a gente não tem muita noção de força para medir, gente, só para deixar claro para vocês, tá? 18.000 é bem pressão, volta ao normal e você consegue abrir aí a tampa do freezer com cinética, que a energia térmica gera o calor, né? Vamos colocar uma palavra bem simples, que a energia cinética, ela é a energia térmica. A energia térmica é uma das modalidades de energia cinética, que, por sua vez, né, gera essa energia em trânsito, que é o calor. Bom, mas como que nós fazemos para calcular a energia interna de um gás ideal? Quando o gás é ideal, essa energia potencial que provavelmente apareceria, ela é simplesmente convertida em energia cinética, ou seja, em energia térmica. E uma das formas de se calcular
aí a energia térmica, é utilizando... Não confundam esse K que aparece aqui com o K de Kelvin, tá? Não tem nada a ver. Esse K aqui é uma constante que depende do tipo do gás, depende do gás, tá? Então, cada questão pode dar ou indicar para você calcular uma constante diferente aí de valores, tá certo? Então, a energia interna é um múltiplo do gás. Uma coisa que é bastante útil para nós é nós utilizarmos essa fórmula nesse formato aqui, ó, já que geralmente nós calculamos as mudanças que ocorrem no interior do gás em termos das variáveis de estado, temperatura, volume e pressão. Então, geralmente nós calculamos a variação. Então, a variação de energia interna é a constante vezes a variação de temperatura, o que seria bem óbvio, né? Já que a constante não muda, então só a temperatura que vai ser modificada. E isso vocês encontram na página 202, tanto a fórmula da energia quanto da variação de energia. Bom, indicação para vocês fazerem as questões é bem simples, tá? É só usar a fórmula e verificar aí corretamente qual seria, por exemplo, a alternativa que indicaria ela para a gente. Vamos ver um exemplo aqui, para tentar ser mais simples. Um exercício. Lembrando que pode aparecer outras modalidades de energia, como, por exemplo, calorias. Mas esse não é o caso. Como eu estou, de certa forma, meio apressado, porque senão vai acabar meu horário, eu tenho que dar aula para o terceiro ainda, vamos aqui direto na resposta, ó. Então, num gás monoatômico, anotem aí essa fórmula, tá? Que não tem diretamente na Bienal. Vocês vão encontrar essa fórmulazinha aqui lá no livro texto, tá? Aqui na Bienal ela não é indicada. Eu que vou passar ela para vocês. Quando é um monoatômico, tá? Quando é simplesmente um único átomo, formado de um único átomo, a fórmula que é utilizada para a energia interna do gás é essa aqui, ó. U é igual a 3 nRT sobre 2. Aí deixa eu explicar para vocês por que é nRT, tá? Gente, olha só. Esse 3 sobre 2 nRT é a nossa constante K, tá? Certo? É a constante K para quando é um gás monoatômico, certo? Então, vejam depois lá no livro texto, vai ter essa informação lá para vocês. Aí, é só nós substituirmos os valores e fazer o cálculo. Então, fica 3 vezes N, só que o número de mols é 2. Ele diz para a gente usar o R igual a 8,37, dividido por 2. E ele fala que a temperatura é de 300 Kelvin. Então, é bem simples de resolver essa questão. Até porque o 2 simplifica com 2. E aí, é só você fazer 3 vezes 8,37 vezes 300. O resultado vai dar 7.533. 7.533 ou, né, 7,5 vezes 10 ao cubo joules. Essa é a quantidade de energia associada a esse gás. Então, observem, se for um gás monoatômico, essa aqui é a fórmula. Vocês vão observar que vai ter outras informações que podem ser utilizadas. Ó. Átomo diatômico, 5nRT, dividido por 2, tá? Então, quando for um monoatômico, que é um único tipo, né, de gás ideal, então vai ser 3nRT. Esse NR 3 sobre 2 aqui, ele é a constante K. Se for com um monoatômico, tá? Se for um diatômico, ou seja, com 2 átomos, né? Com 2 tipos de átomos, a gente multiplica isso por 5 e divide por 2. Ó. Então, são fórmulas diferentes. A informação sobre essas fórmulas vocês encontram no livro texto, tá bom? Então, aqui é a forma da gente resolver.